Ô cidadão, meu nome é Enoque e estamos aqui no IPC, no Instituto Professor Cavanha, para mais uma aula. Hoje nós vamos estudar sobre astronomia, uma introdução à astronomia, alguns conceitos básicos. Tá? Nós vamos começar essa discussão da astronomia falando um pouquinho ali antes, né, de 600 anos antes de Cristo para trás, uma época que o raciocínio não existia ainda, era uma fase que o ser humano fazia a ideia mítica da coisa, tá? A ideia do mito, ok? Olha, então, primeiro a gente define ali uma astronomia, uma definição bem simples, né? Estuda o universo, tá? Bem, o que é esse universo, tá? O que é esse universo? É tudo que existe. É tudo que existe, certo? Que a gente consegue observar, enxergar, ou ainda que vamos enxergar, que vamos observar. Então, o universo é tudo que existe. Todos os astros, a Terra, o Sol, as estrelas, a Lua, os cometas, tá? Todos os astros, ok? Bem, então a astronomia estuda esse universo, tudo que existe. E é igual à astrologia? Será que astronomia é astrologia? Não é. Isso é importante também, né? Pessoal, astrologia, tá? É uma crença que faz previsões de futuro, né? Posição social, através dos astros. Utiliza a compreensão dos astros, mas é uma crença e não uma ciência, ok? Temos que diferenciar isso aí, astronomia de astrologia. Tá? Bem, essa astronomia, então, ela começou sendo estudada pela cosmogonia. E essa cosmogonia, na verdade, cosmo ali, né, é o nosso universo, né, que está estudando, e gonia é o nascimento. Começa, então, o ser humano, na idade mais antiga, né, há milhares de anos, até mais ou menos ali, né, 600 anos antes de Cristo, que entra a época pré-socrática, mais ou menos essa época aí, que gonia significa nascimento, surgimento. O homem pensa no surgimento do universo, de onde ele mora, com ideias, né, com narrativas místicas. E ele observando aqui a natureza, ele observa a lua, ele observa as estrelas, os cometas, o sol, que ele consegue ver a olho nu, e ele começa a compor narrativas, né, histórias, né, fantasiosas para explicar esse nascimento desse lugar onde ele mora, desse universo que ele entende e que ele enxerga. Tá? Então, nessa idade antiga, tem várias narrativas, a narrativa dos egípcios, dos gregos, dos índios, tá? Tem várias narrativas, e a gente não vai passar por ela, porque é importante você perceber que ele olha para a lua e chama de Deus, Deus Lua, Deus Sol, né? Ele vai dando ideias, histórias aqui fantásticas sobre o universo. Isso é a cosmogonia, tá? É uma explicação aí do surgimento, mais do surgimento do universo. E tem várias, né, explicações para isso. Inclusive, a cosmogonia pode ser também uma explicação até da origem do universo através da ciência, tá? Não é cosmologia. Cosmologia já é uma ciência que explica não só a origem do universo, mas além da origem, a estrutura do universo, o que vai, até onde vai esse universo, o que vai ser o fim desse universo, e assim por diante, tá? Muito bem. Também nessa época, também já entrando com os pré-socráticos ali, já começa a ter uma formação, né, mais racional do que seja esse universo. Aí começa a primeira ideia do geocentrismo. Como o cidadão está na Terra, ele está observando os astros, e a primeira ideia de explicar os astros ao redor da Terra é a ideia geocêntrica. Tá? A ideia geocêntrica ali, onde a Terra está no centro. Aí a observação da Lua girando ao redor da Terra, né? Aí os planetas que dá para ver a olho nu, e esses planetas, né,
é conhecido como errantes, né? Essa palavra, planeta, tá? É conhecido como errantes, astros errantes, e eles observavam que esses astros tinham movimentos diferentes. Aí Mercúrio, Vênus, né? Aí, veja bem, o Sol, o homem na Terra, né? Então, o homem aqui na Terra, ele colocou a Terra no centro e ele observando o Sol girar ao redor da Terra. Ele aqui, ele vê o Sol se movimentar. Ele olha para o chão, olha para o céu e vê o Sol se movimentar. Então, a primeira ideia, né, racional, saindo da narrativa mística, a primeira ideia racional é colocar, né, o homem no centro, na Terra no centro. Aí por isso que é o geocentrismo, terra no centro, tá? Terra no centro. Bem, aí vai evoluindo com outros pensadores na Grécia, que eles começam na Grécia, né? Lá com Tales de Mileto e vai indo, né? Vem aí o heliocentrismo. Tá? Heliocentrismo, a palavra hélio vem dessas narrativas aqui místicas. Tá? Aí hélio é o Sol, né? O heliocentrismo, o Sol no centro. Sol no centro. O que aconteceu? Trocou a Terra pelo Sol. Fez a troca aqui, né? Então, o Sol veio para o centro e a Terra veio para cá. E a Lua vai girar aqui ao redor da Terra. A luz está aqui, tá? Então, agora o homem aqui na Terra, tá? O homem aqui na Terra, ele observa a Lua, os planetas e o Sol no centro. Esse aqui é o heliocentrismo. Ainda assim é uma explicação racional do universo, tá? E aqui os planetas observáveis, tá? Isso vai mais ou menos aí até 600 anos antes de Cristo. E a partir daí, com esse modelo aqui, né? O geocêntrico e depois o heliocêntrico começa a tomar um formato mais racional com Aristóteles. Certo, pessoal? Ô cidadão, dando sequência aqui na astronomia que estuda o universo, a gente deu aquela introdução, vamos falar um pouquinho aqui do Big Bang, que também é um sistema, é um modelo que tenta explicar o universo na cosmologia, não na cosmogonia. A cosmologia faz uma explicação não só da origem, mas a origem e toda a sua formação que existe no universo e sua evolução. Tá? E o modelo mais aceito hoje é o modelo do Big Bang. O Lemaitre, né, que montou esse modelo. Vamos tentar aqui discutir um pouco esse modelo. Então, o Big Bang é um modelo que explica o universo do surgimento, da sua origem, na formação e evolução. Tá? E tem várias evidências na comprovação desse modelo. Primeira coisa, esse Big Bang tem um surgimento mais ou menos, né, 13,8 bilhões de anos atrás, tá? Então, tem várias evidências que, né, colaboram com isso para chegar nessa conclusão de existência do universo, tá? O universo observado, né? Então, ele tem mais ou menos 13,8 bilhões. E o universo, toda a energia, tudo que tem no universo estava concentrado em um pequeno ponto, menor do que uma ponta de agulha, tá? Extremamente denso e quente. É chamado de átomo primordial, mas não é um átomo, até porque aqui não é matéria, tá? Que só tem energia. Então, no universo, toda a energia estava concentrada nesse ponto minúsculo, menor do que a ponta de uma agulha, tá? Esse ponto concentrado, essa energia extremamente densa e quente, colapsou. Isso aqui é chamado singularidade. Então aqui houve uma singularidade, que é o colapso dessa energia, e foi uma brincadeira que colocou esse nome de grande explosão. Na verdade, é um colapso dessa singularidade. E o universo surge com essa singularidade, ele começa a evoluir. A primeira etapa é uma inflação bem rápida, né? Então isso começa assim a evoluir e surgem as primeiras partículas. Essas partículas lá são 17 partículas, pessoal,
É como se fosse 17 peças de Legos que vai formar tudo no universo. Que vai formar desde você, eu, esse quadro, esse canetão, as estrelas, o Sol, todos os planetas. Tudo que tem no universo é feito com essas 17 partículas, tá? Nesse modelo. Então aqui começou a surgir as partículas. Com o surgimento da partícula, aqui surge então matéria. Então agora, além de ter energia, tem energia e matéria. Inclusive, o Einstein, ele descobriu essa equação que relaciona energia com matéria. A equação é energia igual a massa, velocidade da luz ao quadrado. Tá? Só para a gente ter ideia que a energia vira matéria, vira massa, que é um atributo da matéria, vezes a velocidade da luz ao quadrado. O Einstein desenvolveu essa equação que é utilizada na produção de energia nuclear. E energia nuclear alimenta países aí, né? Então, aqui começou a ter a matéria. E essa matéria tem esses atributos importantes, massa e carga. E com esse atributo massa, que é uma qualidade da matéria, com esse atributo massa, passa a ter a força da gravidade. Né? Hoje nós sabemos que a massa que produz a gravidade atrai outra massa. Então, aqui vem as primeiras partículas, essas 17. Vamos pegar essas duas principais aqui, o elétron e o quark. O elétron tem massa e o elétron tem carga. A carga do elétron é negativa. Tá? Isso foi designado, atribuído pelo homem, por nós mesmos. A gente chama essa carga de negativa. É um atributo que o elétron tem. Tem massa e tem carga. A carga é negativa. Aí eu tenho um quark, também, que é uma partícula básica que compõe essa 17. Esse quark, ele só existe, só é detectado na formação do próton. Então, veja bem, próton veio depois dos elétrons, porque o próton é feito de 3 quarks. Então, eu vou pegar 3 quarks, tá? Quark A e dá 3 quarks desse aqui vai formar um próton. E o próton tem uma carga positiva. Próton não é fundamental. Fundamental é o quark. Tá? O próton tem 3 quarks e tem carga positiva e tem massa também. E a massa do próton, né, é mais ou menos 2.000 vezes maior que a massa do elétron. Tá? Isso foi evoluindo, né? Aqui mais ou menos 3 minutos da criação, mais ou menos 3 minutos da criação do universo, está transformando energia em matéria. Aí surgiu o nêutron. O nêutron é o quê? É um elétron com um próton. Opa, mas o próton é 3 quarks. Então, no nêutron, eu tenho elétron e quarks. O elétron, fundamental, e um próton, que é formado de quarks. Esses quarks só existem no próton. Tá? Bem, isso vai evoluindo e chega no primeiro átomo. Aí vai surgir o núcleo, que tem próton e nêutron. Tá? O nêutron é o mais ou menos. O núcleo tem um próton e um nêutron, e tem a eletrosfera, que tem o elétron. Isso aqui é o primeiro átomo. O primeiro átomo é o átomo de hidrogênio. Esse átomo de hidrogênio, ele foi fabricado, então, lá no Big Bang. É uma das evidências que colabora com a teoria do Big Bang. Quando se observa o universo lá no fundo, identifica esses átomos de hidrogênio, isótopos de hidrogênio, tá certo? Bem, esse átomo de hidrogênio, mais ou menos, tá? 500 mil anos levou para formar aqui esse átomo de hidrogênio, tá? E aí, o que acontece? Aqui vai formando isótopos de hidrogênio, vai formando isótopos de hélio, átomos de hélio, até formar nebulosas por ação da gravidade. Essa gravidade vai juntando a matéria, tá? Essa gravidade. Aí surgiu aqui a nebulosa, que é poeira cósmica e gases. Poeira cósmicas e gases. Gases de hidrogênio, gases de hélio, isótopos de hélio. Então, essa poeira não é aquela poeira de casa, não. São partículas fundamentais. Aqui nessa nebulosa
tem partículas e átomos de hidrogênio e átomos de hélio, tá? São os gases. E geralmente é vista no céu toda colorida, rosa, verde, amarela, né? Tá mostrando os elementos químicos aqui que existem, essas partículas. Então aqui é a nebulosa, e é na nebulosa que vai nascer uma estrela. Então, onde nasce uma estrela? A estrela nasce na nebulosa. Então, aqui, ó, vai juntando aqui, ó, uma protoestrela, vai juntando devido à gravidade aqui, uma protoestrela, e nasce uma estrela. Estrelas são astros que emitem luz própria, tá? Lá no universo. Então, essa estrela nasce. Como é que ela vai nascer? Quando ela realiza a primeira fusão nuclear. Fusão nuclear, eu vou pegar um átomo de hidrogênio e vou fundir com outro átomo de hidrogênio, vai se transformar em outro átomo de hélio. Aí nasceu uma estrela. Na fusão, ele emite energia também, equacionado por Einstein com essa equação, tá? Então, a equação da fusão nuclear é a mesma. Energia, massa, vezes velocidade da luz ao quadrado. E essa estrela vive realizando fusão nuclear. E quando ela faz fusão nuclear, ela fabrica elementos químicos. Praticamente todos os elementos químicos da tabela periódica surgiu no ciclo das estrelas, tá? Na vida da estrela e na morte das estrelas. Menos o hidrogênio, né? E alguns isótopos de hélio. O restante foi tudo fabricado aqui na vida da estrela e na morte dela. Então, o Mendeleev organizou a tabela periódica, menos o hidrogênio, o restante tudo foi fabricado na vida e na morte de uma estrela, tá certo? Então, ela nasce quando faz a primeira fusão nuclear, vive realizando fusão nuclear e ela morre. Então, essa estrela vai morrer quando? Dela bilhões de anos. Quando que ela vai morrer? Quando ela faz a última fusão nuclear. Última fusão. Fez a última, ela para de emitir luz própria. Tá? Aí, o fim de uma estrela tem, no mínimo, 3 possibilidades. Se é pequena massa, ela pode virar uma estrela anã. Tipo o Sol. O Sol é a nossa estrela, quando ele morrer, tem pouca massa, ele vai virar uma estrela chamada anã, um corpo chamado anã, anã branco, por exemplo, anã cinza. Pouca massa, pequena massa. Se tiver uma massa média, 4 vezes a massa do Sol, pode acontecer virar uma supernova. Supernova é o fim de uma estrela, uma explosão de uma estrela, tá? Com massa média. E pode virar estrela de nêutrons. Uma estrela só feita de nêutrons, só de nêutrons. É a morte de uma estrela, e aqui fica pulsando e emitindo radiação. Tá? E nessa supernova fabrica os elementos mais pesados. Tá? E também pode virar um buraco negro. Buraco negro. Aí seria estrelas que têm muita massa, no mínimo 8 vezes a massa do Sol, que ela foi realizando fusão nuclear, massa muito grande, e explodiu, morreu, virou um buraco negro. O que é um buraco negro, então? Um buraco negro é uma estrela de muita massa que deixou de ser estrela, morreu, virou um buraco negro. E é chamado buraco negro por quê? Porque geralmente tem lá um ponto e vai ter uma região em volta desse ponto, chamada horizonte de evento. Horizonte de eventos. E nós só sabemos do buraco negro somente até esse horizonte de evento. O buraco negro, na verdade, está lá dentro. E nós não sabemos nada. Porque nem a luz escapa do buraco negro. O buraco negro é toda a massa da estrela que morreu, ficou muito denso, que nem a luz escapa daqui. O que nós conseguimos identificar vai até o horizonte de evento. A física consegue explicar até aqui. Tá certo? Então, buraco negro, estrela que morreu. Então, a estrela tem vida, né? Ela tem um ciclo de vida. Nasce, vive e morre. Ok, pessoal? E o que acontece? O homem,
observando as estrelas, a primeira coisa foi agrupar elas em pequenas quantidades e fazer um desenho. Então, o cidadão está aqui na Terra, olha para o céu e, de repente, ele começa a ligar os pontinhos das estrelas, assim, ó, começa a ligar e começa a imaginar. Aí ele fala assim, não, olha isso aqui parece um escorpião. Então, ele coloca o nome aqui, né, de escorpião. Isso aqui é uma constelação. Constelação é um agrupamento, né, de estrelas que ele ligou o ponto, ó, tá certo? E fez uma imagem. E tem várias imagens. O cara faz aqui Cruzeiro do Sul, constelação de Órion e assim por diante, tá? Então, na Terra eu tenho aqui então uma visão das constelações de estrelas, é pequeno agrupamento de estrelas. Agora, e se juntar, devido à gravidade que a massa tem, juntar bilhões e bilhões de estrelas, vai formar a galáxia. O que é uma galáxia? São bilhões e bilhões de estrelas. Tá? E essas estrelas se agrupam, tá? Formam essa galáxia. Por exemplo, a nossa galáxia chama Via Láctea. Essa é a nossa galáxia. Ela é espiral, mas nem toda é espiral. Tem mais ou menos aí uns 3 modelos de galáxia. Geralmente aqui no centro concentra a maior massa. Alguns modelos, né? Chama esse bojo aqui, pode ter um buraco negro, pode ter, porque maior massa, maior gravidade. E aqui tem, né? Os braços da galáxia, onde o nosso sistema solar está aqui, ó. Isso aqui é o nosso sistema solar, é o Sol. O nosso Sol está na periferia da galáxia, está bem longe do centro. Aqui é o bojo da galáxia. O nosso sistema solar, o Sol, ó, está longe lá, está numa periferia, no braço da galáxia. Né? Aqui tem bilhões de estrelas. E junto com o Sol, o nosso sistema solar, nós temos os nossos planetas aqui, né? O primeiro planeta mais perto aqui do Sol é o planeta Mercúrio. Ele é o mais perto do Sol. Depois o planeta Vênus, né? Depois, o terceiro planeta aqui é a Terra. Aqui é que nós estamos, ó. A Terra está aqui, inclusive com a Lua girando aqui ao redor da Terra. Tá? E depois da Terra, nós temos aqui Marte. Esses planetas aqui são chamados telúricos ou rochosos. São de rochas, tá? Aqui, depois de Marte, tem um cinturão de asteroides, rochas aqui, pedregulhos, tá? E vem o planeta Júpiter. Júpiter, maior planeta do nosso sistema solar. Depois, Saturno, tá? Onde tem os anéis de Saturno, né? Tem os anéis de Saturno aqui assim, tá? E depois nós temos Urano. E por último, Netuno. E aqui no fim eu tenho outro cinturão, chamado cinturão de Kuiper. E é desse cinturão de Kuiper que vai sair aqui os cometas. Aí sai um cometa aqui, ó, e vai viajando aqui, né? E vai dar a volta ao redor do Sol. Tá? Então, o sistema solar está aqui, ó. Nós estamos aqui, tá certo? Até chegar nessa situação passou bilhões e bilhões de anos. Aí, pessoal, depois nós vamos explorar o sistema solar e o movimento dos planetas, tá ok? Física é bom demais. I love física. Até mais, pessoal.